Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação, conversando, debatendo aí, falando sobre as lutas da classe trabalhadora. E a gente não poderia deixar de falar aqui sobre a importante luta mobilização que está acontecendo aí pelo Brasil afora, sobre o debate, né, da escala 6 por 1, né, da escala 6 por 1, que até surgiu aí um movimento do VAT, né, liderado aí pelo Rick, e a gente vai conversar um pouco, né, primeiramente sobre essa escala 6 por 1, né, o que ela significa dentro do capitalismo, e também, né, sobre esse movimento, né, que está acontecendo. Então, chamei aí o Santiago aí, né, ajuda na construção do movimento, né, faz aí as panfletagens e tudo mais, inclusive uma delas foi feita até com Ulisses. Então, Santiago, antes da gente começar, tá certo que você já se apresentou várias vezes aqui, mas se você quiser falar um pouquinho aí de você antes da gente começar, fique à vontade. Oi, Guilherme, valeu. Olá para os espectadores aqui, para os web espectadores do Mesa de Debates e tal. A importância desse programa, agradecer o convite. Eu sou Santiago, sou professor da rede pública, professor precarizado, né, aqui em São Paulo, sou de São Paulo, né, sou professor categoria O, que é uma forma de precarização do contrato de trabalho dos professores aqui em São Paulo. Sou militante na esquerda, né, há algum tempo e tal, levo à frente um blog que chama Quilombo Spartacus, onde compartilho artigos, reflexões que escrevo sobre diversas coisas, desde, eu sou estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, então desde reflexões e artigos sobre filosofia, sobre a obra do Marx, principalmente, né, que é meu objeto de estudo, então sobre a crítica da economia política e tudo mais, e levo à frente também um grupo de estudos, uma oficina de estudos sobre a obra do Marx, que está estudando, a gente estudou o Capital, agora a gente está estudando os Grundrisse, né, que é um manuscrito que o Marx escreveu anteriormente, e faço parte da construção do movimento atualmente, né, faço parte da construção do movimento VAT, que é a sigla para Vida Além do Trabalho, que luta contra a escala 6 por 1, como o Guilherme está colocando e tal, e daí a gente vai debater isso, a importância desse movimento, né, a capacidade que ele tem de influenciar setores da classe trabalhadora, que eu acho que é o mais central, e também penso que é parte sobre seus limites, né? Refletir sobre o movimento também é refletir sobre seus limites, para refletir a sua possibilidade de avançar, né? Acho que esses elementos, assim. Então é isso aí. Então vamos aí para as perguntas. Santiago, primeiramente, o que a escala 6 por 1, né, representa dentro do capitalismo? Então, a escala 6 por 1 consiste, né, é uma forma de expressar simbolicamente o fato de que você trabalha 6 dias por semana e folga 1, né, esse é o elemento central, assim, tipo, e é uma forma de precarização do trabalho, né, de superexploração do trabalho, de aumento da exploração do trabalho, que vem se colocando nessa fase atual do capitalismo, né, nesse capitalismo hipertardio que a gente vive atualmente, assim, num momento de crise sistêmica bastante agudo, uma forma de aumentar a exploração do trabalho, né? Uma das formas de lutar contra um dos aspectos-chave do que o Marx vai dizer, que é uma das contradições do capitalismo, que é a queda tendencial da taxa de lucro, uma das formas de luta contra-tendencial contra isso, né? Dos capitalistas tentarem conter essa queda tendencial da taxa de lucro e aumentar a exploração do trabalho. E, a partir disso, a escala 6 por 1 é uma das formas de aumentar essa exploração do trabalho da classe trabalhadora, assim, é uma forma de escala de trabalho, né, uma forma de contrato de trabalho que vem se expandindo bastante. Um setor da classe trabalhadora que é bastante afetado por essa escala 6 por 1, tem vários setores que são afetados por isso, né, mas um setor que é bastante afetado por isso, por exemplo, são os trabalhadores de telemarketing numa cidade de São Paulo, né. Eu já trabalhei bastante tempo como operador de telemarketing e tal, então tenho uma experiência bastante viva e vivida dessa escala 6 por 1, e de como isso afeta diretamente a vida dos trabalhadores, a psicologia, tudo, em diversos âmbitos da vida, né? Se você tem um dia só de folga por semana,
você não tem como se divertir, não tem como fazer afazeres domésticos, não tem como viver sua família, tudo, né? Então, tipo, é uma forma de exploração do trabalho bastante aguda e que está envolvida com isso, né? Está envolvida com essa relação de superexploração do trabalho, de os capitalistas buscarem lutar contra as tendências a aumento das crises no sistema e tal, que a gente tem vivido desde da grande crise capitalista que aconteceu no começo do século, né, 2007, 2008 e tal, isso expressou um momento mais agudo de crise do sistema, que vem se arrastando até hoje, né, até quase 20 anos depois, ainda se arrastam as consequências dessa crise que aconteceu no começo do século, e uma das formas de os capitalistas buscarem conter essas tendências ao aumento das crises e tudo mais, aumentando a exploração da classe trabalhadora, e a escala 6x1 é uma das formas de expressão desse aumento da exploração da classe trabalhadora. No Brasil, isso se expressou muito, essa busca por aumentar a exploração da classe trabalhadora, retirada de direitos, aumento da jornada de trabalho e tudo mais, se expressou muito na reforma trabalhista, que impôs Temer após a manobra reacionária que tirou Dilma Rousseff do poder, né? Então, os capitalistas buscam isso, né, esse aumento das formas de exploração da classe trabalhadora, e uma das formas centrais disso é a escala 6x1, e por isso a importância da gente lutar contra essa forma de exploração do trabalho. Assim. Certo. Santiago, né, antes da gente entrar na questão do movimento em si, né, do VAT, né, do qual você faz parte, entrar aqui numa outra questão, né, numa polêmica que surgiu em torno do movimento, envolvendo aí a principal liderança, né, o Rick Azevedo, com o Ian Neves, né, que é o youtuber, tem gente que gosta, eu particularmente não gosto dele. E a polêmica do Ian Neves era de que acabar com a escala 6x1 seria impossível dentro do capitalismo, né? Eu particularmente acho que isso é um absurdo, né? Porque a escala 5x2 ainda tem mais valia, logo ainda é capitalismo, né? Eu queria saber como que você pensa essa fala do Ian Neves. Eu não conhecia essa polêmica. Assim, eu sei que existe essa pessoa, Ian Neves, mas eu nunca vi nada dele, assim. Não, é absurda a colocação. Tipo, ela é absurda em 2 níveis, a colocação de que é impossível lutar contra a escala 6x1 no capitalismo, e por isso o movimento teria qualquer limite, assim. Primeiro, óbvio, porque existe escala 5x2. Tipo, um monte de trabalhadores trabalham numa escala 5x2. Não é nada impossível lutar contra a escala 6x1 ainda dentro do capitalismo. É uma pauta, em última instância, reformista. Assim, tipo, uma reforma totalmente passível de ser absorvida dentro do sistema, tanto que entra em choque com um elemento óbvio de que existe a escala 5x2 já no capitalismo. Tem um monte de eu trabalho agora, já trabalhei como como operador de telemarketing, trabalhei na escala 6x1 nesse sentido, bastante tempo, e agora estou trabalhando como professor, né, sou professor da rede pública e trabalho na escala 5x2, então, tipo, é óbvio que é totalmente possível e tal, essa colocação dessa maneira é totalmente equivocada. É óbvio também que o capitalismo cada vez mais, o capitalismo atravessa diversas fases, né? Hoje estamos numa fase de bastante, dentro da época imperialista e tal, dentro de uma caracterização mais ampla do capitalismo, né? Que a partir disso, o Vladimir Lenin, o dirigente da Revolução Russa, principal figura, representante da Revolução Russa, mas também um grande teórico marxista, vai caracterizar a época que vivemos como uma época imperialista dentro do capitalismo, né, diferentes épocas do capitalismo, a época imperialista, e vivemos dentro da época imperialista uma fase particular, que é uma fase de um capitalismo hipertardio que enfrenta crises cada vez mais agudas, então que tem uma necessidade cada vez maior de aumentar a taxa de exploração da classe trabalhadora, nesse sentido, né? A partir disso, passa a ser cada vez mais difícil, efetivamente, para o capitalismo ele não absorve pautas progressivas, ele cada vez mais tem mais dificuldade de absorver pautas progressivas
e necessita, ao contrário, regredir nos direitos da classe trabalhadora, né? Atacar os direitos da classe trabalhadora, e nesse sentido, mesmo pautas reformistas e limitadas, como a escala 6x1, né? Não é uma pauta diretamente revolucionária nesse sentido, o capitalismo tem dificuldade de absorver cada vez mais, ele tem dificuldade em absorver pautas progressivas, porque ele precisa cada vez mais, pelo contrário, atacar os direitos da classe trabalhadora. Nesse sentido, pode parecer ter alguma lógica essa colocação, mas entra em choque com a realidade do capitalismo de que existe escala 5x2. Então, isso, nesse sentido, já é absurdo. Um outro elemento do porquê é absurdo é porque mesmo que a escala 6x1, a luta contra a escala 6x1 fosse impossível de ser absorvida no capitalismo e tudo mais, isso deslegitimaria de qualquer forma o movimento VAT e tal. Uma lógica que poderia se colocar, que me parece que é o que você está falando, que esse Ian Neves colocou. Ainda assim, essa é absurda colocação, porque as pautas do movimento dos trabalhadores, elas não têm que se limitar àquilo que tem que ser absorvido pelo capitalismo, certo? E nem ao contrário disso, então, a nossa pauta tem que ser revolução socialista. Isso também, como a pauta 6x1 não pode ser absorvida pelo capitalismo, então a nossa pauta teria que ser revolução socialista diretamente. Isso também é uma bobagem, assim, em última instância, né? O Trotsky, o Leon Trotsky, uma das figuras fundamentais também da Revolução Russa, né, um grande dirigente e uma figura, uma personalidade do movimento operário, do movimento revolucionário, ele formula durante um determinado momento uma concepção de um programa de transição, um programa que faça uma ponte entre a consciência imediata dos trabalhadores e a necessidade da Revolução Socialista, colocando como uma perspectiva que se coloque, um programa que se coloque, né, pautas que se coloquem como diretamente, na medida em que o capitalismo não pode mais absorver pautas progressistas, se coloquem diretamente como a pauta, então, deveria ser Revolução Socialista, né, devemos colocar o programa máximo da perspectiva revolucionária como aquela que se adapta melhor ao momento histórico que vivemos, como uma perspectiva que não dialogaria com a consciência imediata dos trabalhadores. Os trabalhadores não são, no imediato e espontaneamente, socialistas. Temos que, em um momento em que o capitalismo ainda consegue se reproduzir, como é o nosso, né? Então, temos que ter uma pauta que, ao mesmo tempo, um programa que, ao mesmo tempo, dialogue com a consciência imediata dos trabalhadores e aponte a necessidade de uma transformação radical e profunda da sociedade que vivemos e tal. Então, devemos formular um programa de transição nesse sentido. A partir disso, mesmo que a pauta 6x1, mesmo que o programa da luta contra a escala 6x1 não fosse absorvível pelo capitalismo, isso faria do movimento VAT ainda mais legítimo nesse sentido, né? Porque é um movimento que dialoga com a consciência imediata dos trabalhadores e a gente tem construído, como você colocou, né? Tem construído panfletagens para buscar dialogar diretamente com os trabalhadores nos locais de trabalho, né? Eu e alguns outros companheiros, o Ulisses, por exemplo, temos construído panfletagens principalmente num setor que eu penso chave da classe trabalhadora para a construção de organizações revolucionárias, de organizações de esquerda, de organizações dos trabalhadores nesse sentido. Uma categoria-chave aqui em São Paulo, penso, é a categoria dos trabalhadores de telemarketing, né, de operadores de telemarketing, por dois motivos, porque é uma categoria, por três motivos, assim, principais para pensar nesse imediato. Porque é uma categoria muito grande na cidade de São Paulo, assim, uma categoria muito difundida, tem muita gente que trabalha nesse setor. É uma categoria muito precarizada de trabalhadores, né? E por ser uma categoria muito precarizada, é uma categoria muito explosiva, assim, uma categoria em que a possibilidade de construir movimentos de luta é bastante grande. E é uma categoria jovem também, assim, isso é um outro fator chave, assim, que contribui para essa explosividade da categoria, né? Uma categoria muito jovem, é uma categoria em que a massa dos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores é jovem, assim. E a gente vê nessas panfletagens como a recepção é muito boa dos trabalhadores em relação a essa pauta, certo? A gente consegue dialogar muito com os trabalhadores, a gente fala, é necessário lutar contra a escala 6x1 e tudo mais, os trabalhadores falam, não, é isso mesmo, porque é uma questão muito óbvia. Então, a pauta da luta contra a escala 6x1 é uma pauta que se liga à consciência imediata dos trabalhadores, colocando a necessidade de que a gente lute de maneira mais aguda contra o capitalismo, contra o sistema. Então, mesmo que a pauta 6x1 não fosse
passível de ser conquistada no capitalismo, tipo, que é falso, né? É possível porque existe uma escala 5x2, mas mesmo que ela não fosse possível de ser conquistada no capitalismo, isso em nada deslegitimaria o movimento VAT, tornaria o movimento ainda mais importante, a pauta ainda mais importante, porque seria uma pauta diretamente que, dialogando com a consciência imediata dos trabalhadores, apontaria para perspectivas socialistas de maneira direta. Inclusive, então, tornaria o movimento ainda mais imediatamente legítimo. Inclusive, uma das lutas que eu faço dentro do movimento, né, os movimentos de luta sempre têm discussões, debates, é o que faz deles vivos, né? É essencial que existam esses debates dentro do movimento. Um dos debates que eu faço dentro do movimento é a necessidade de a gente avançar para além da luta contra a escala 6x1. A gente tem que lutar contra a escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, que é uma forma, penso, de popularizar a ideia de escalas móveis de trabalho, de horas de trabalho e salário, né? Tipo, a quantidade de horas de trabalho que os trabalhadores trabalham tem que estar adaptada ao número de trabalhadores aptos a trabalhar, assim, tipo, as horas de trabalho têm que ser divididas entre o número de trabalhadores aptos a trabalhar como forma também de lutar contra o desemprego, ou seja, todos os trabalhadores têm que estar empregados, e isso fazer com que reduza a jornada de trabalho. Os capitalistas falam, mas não é possível isso porque não tem empregabilidade, para usar um termo que os capitalistas usam muito hoje, os patrões, os empresários e tal, empregabilidade para todos os trabalhadores. A gente fala, tem sim, basta dividir o quanto de horas de trabalho existem, né? Tipo, os trabalhadores trabalhando hoje, eles trabalham um número X de horas de trabalho, vamos dizer 100 horas de trabalho, só para usar um número redondo. E tem 50 trabalhadores trabalhando e tem 50 trabalhadores desempregados. Então, cada trabalhador trabalha 2 horas. Só para usar um exemplo matemático bem simples, assim, né? Então, não dá para todo mundo trabalhar porque as 100 horas de trabalho possíveis, que são empregáveis, já são ocupadas por 50 trabalhadores. Não, basta a gente fazer com que essas 100 horas de trabalho, que são 50 trabalhadores fazem hoje, sejam divididas por 100 trabalhadores, então, em vez de cada trabalhador trabalhar 2 horas, todos os trabalhadores vão trabalhar 1 hora. Para usar um exemplo matemático bem simples, assim, isso do que significa a escala móvel de horas de trabalho e de salário, né, sem nenhuma redução de salário nesse sentido, essa divisão das horas de trabalho entre o número de trabalhadores aptos a trabalhar, não reduzir em nada o salário deles. Nesse sentido, assim, tipo, então, o programa do movimento tem que avançar, na minha opinião, e eu discuto isso dentro do movimento, de ser apenas a luta contra a escala 6x1, que é uma pauta reformista absorvível dentro do sistema, para uma pauta que não daí efetivamente não seja absorvível dentro do sistema, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E eu penso que isso é fundamental para a gente fazer com que o movimento efetivamente tenha uma perspectiva anticapitalista. Ou seja, a pauta do movimento ser uma pauta anticapitalista em nada problematiza o movimento, seria um ganho para o movimento, certo? Se efetivamente a escala 6x1 se chocasse com o capitalismo, como, pelo que você diz, coloca o Ian Neves, isso em nada deslegitimaria o movimento, tornaria o movimento ainda mais legítimo, ainda mais profundo, ainda mais radical no melhor sentido da palavra, né, de ir às raízes dos problemas. Fato de youtubers como esse colocarem isso como uma problematização, como um problema, apenas mostram como essas pessoas se constroem a sua projeção dentro da esquerda. Atualmente existe um fenômeno, né, de youtubers que constroem sua projeção por meio da internet, sem ter nenhuma relação com o movimento real de luta e sem conhecer a história do movimento operário também, né? A história dos debates teóricos e tudo mais, mas centralmente sem se colocar nenhuma perspectiva de se construir na base dos movimentos de luta, assim, porque é um absurdo uma pessoa falar isso. Não, de fato, sim, né? De fato, eu concordo bastante, né, com você em relação à questão do Ian Neves. E falando um pouco aí sobre o VAT, né, o Santiago, né? Eu acho que primeiramente, eu acho que é um movimento bastante importante que popularizou um pouco essa questão da escala 6x1. Eu vejo, por exemplo, amigas minhas aqui da cidade de São José dos Campos seguindo a página VAT e, né, se eu for perguntar para elas
né? Se elas conhecem a Conlutas, se ela conhece a pauta da CUT, da Conlutas, elas não vão conhecer, mas elas conhecem o VAT. Qual que é a importância nesse sentido, pegando aí os avanços que o movimento, né, trouxe aí para você e para o debate político dentro da classe trabalhadora? Então, acho que esse é o fator central da importância do movimento VAT, assim, a sua capacidade, a capacidade que ele teve de se difundir, assim, de se tornar algo presente no imaginário, pelo menos, de um setor da classe trabalhadora, assim, e um setor ampliado da classe trabalhadora. Esse exemplo que você dá das suas amigas é importante, e usar outros exemplos, assim. Quando a gente foi fazer as panfletagens nos locais de trabalho, nas empresas de telemarketing, assim, a gente chegava e um setor importante de trabalhadores, assim, já conheciam um movimento, assim, isso não é comum, efetivamente, como você está colocando. Se a gente for falar de Conlutas, mesmo da CUT, assim, tipo, a massa dos trabalhadores não vai conhecer essas questões, essas pautas e essas siglas e tudo mais. No movimento VAT, os trabalhadores conhecem, assim, tipo, um setor, obviamente não todos e tal, mas um setor ampliado de trabalhadores com quem a gente ia discutir, trabalhadoras, obviamente, falavam, não, conheço o movimento, sigo a página, exatamente isso que você está colocando. Então, o movimento conseguiu ganhar uma difusão e uma expressão que é bastante importante, bastante interessante nesse sentido, e o que eu acho que a gente tem que buscar, por isso mesmo a esquerda e tudo mais tem que buscar se colar isso, porque é um movimento que ganhou uma expressão que não é comum dentro de movimentos de luta da classe trabalhadora e que coloca uma pauta que é muito fundamental, que é essa pauta da luta contra as formas de aumento da exploração do trabalho da classe trabalhadora, assim. Então, a importância do movimento a partir disso. Nesse sentido, é necessário desenvolver uma crítica às organizações de esquerda que não se ligam a esse movimento de maneira mais profunda, de maneira mais aguda, assim, tipo, abandonar um movimento que tem uma possibilidade de construção junto à classe trabalhadora que é muito fundamental. Por exemplo, assim, tipo, na construção do movimento, o último grande momento de mobilização do movimento foi para construir a intervenção do VAT no 1º de maio, né? No dia de luta da classe trabalhadora e tudo mais, no 1º de maio, no qual o VAT se integrou ao 1º de maio construído pela Conlutas, né? Que é a central sindical mais à esquerda no Brasil, né? Aqui não tem uma relação com o governismo e tudo mais. As outras centrais sindicais hoje são bastante chapa branca, bastante ligadas à burocracia estatal, tipo, são bastante chapa branca em relação ao governo Lula e ao programa de conciliação de classes que o governo Lula constrói, né? A Conlutas, uma central sindical mais à esquerda, tipo, que tem uma relação crítica em relação crítica à esquerda em relação ao governo Lula, que defende uma perspectiva efetivamente mais classista, em última instância, né? E a partir disso buscou-se construir a intervenção desse movimento VAT, se construíram uma série de completagens, uma série de articulações e movimentos para buscar incidir em relação a isso. E a gente viu, né, eu e outros companheiros que estamos buscando construir um movimento também, como existia a possibilidade de uma organização efetiva, porque os trabalhadores conhecem o movimento, mas ainda ele é relativamente bastante superestrutural, né? O movimento ainda não organiza efetivamente setores da classe trabalhadora, o que nos seus limites mais fundamentais. Só que se aponta a possibilidade de efetivamente organizar setores da classe trabalhadora a partir desse movimento VAT. Assim, isso é o fundamental. O fato dos trabalhadores conhecerem o movimento e serem simpáticos ao movimento e à pauta mostra como é possível organizar efetivamente nos locais de trabalho trabalhadores a partir desse movimento. E uma das discussões que tenho feito e junto com outros companheiros dentro do movimento é a necessidade de a gente construir células do VAT, organismos do VAT dentro dos locais de trabalho, certo? Organizar os trabalhadores nos locais de trabalho a partir do VAT, os trabalhadores dentro do local de trabalho se verem, se sentirem e se organizarem como integrantes do movimento VAT, certo? Eu sou um operador de telemarketing e sou do VAT e busco organizar outros trabalhadores como parte desse movimento e tudo mais. E a gente fez essa discussão junto a organizações da esquerda que fazem parte do movimento, esquerda marxista, o PSTU, por exemplo, e outras organizações.
e os companheiros simplesmente ignoraram esse debate. O que eu penso que é uma demonstração de como essas organizações têm pouca gana de organizar os trabalhadores nos locais de trabalho, em última instância, porque a possibilidade real de que isso aconteça na minha opinião, muito aguda, e dentro de setores, por exemplo, isso que eu estou colocando, assim, que eu tinha colocado anteriormente, na categoria de operadores de telemarketing, é uma categoria bastante propícia à construção do movimento e à construção de organizações de esquerda dentro de uma cidade enorme e fundamental, estratégica para a construção de qualquer organização combativa que se pretenda revolucionária no Brasil, como é a cidade de São Paulo. Operadores de telemarketing são uma categoria fundamental nisso. E seria possível construir células do movimento VAT, penso, de maneira bastante estendida. Estamos buscando construir isso. A gente, né, alguns setores com que dialogo, assim, de camaradas avulsos, né, independentes com que dialogo, mas a gente não tem grande capacidade de organização, né? Seriam as organizações de esquerda já estruturadas que teriam essa capacidade mais profunda. De organizar células do movimento para estruturar setores da classe trabalhadora, organizar setores da classe trabalhadora a partir de uma pauta tão fundamental, uma pauta tão progressiva quanto essa. E essas organizações simplesmente ignoraram isso, que, na minha opinião, mostra isso, essa falta de gana para construir em setores da classe trabalhadora, organizações que têm bastante pouco contato com a classe trabalhadora organizada e tal, né? Então, a partir disso, pensar a importância desse movimento, a importância, a possibilidade real dele organizar setores da classe trabalhadora, como ele é um movimento com bastante difusão hoje, né? Com um movimento bastante conhecido, bastante que setores da classe trabalhadora conhecem e são simpáticos a ele. Então, acho que isso mostra a capacidade de difusão desse movimento e como a esquerda tem que buscar se ligar a ele de maneira mais profunda do que tem que se ligado até o momento, assim. Santiago, eu acho bastante interessante isso que você falou, e aí eu queria, né, conversar com você uma outra questão, né, que eu acho que falta também uma exigência para as centrais sindicais, né, construírem esse movimento, porque, poxa, você vai lá panfletar numa agência de telemarketing de você mais 3 pessoas. Agora, o seguinte, imagina se tivesse, por exemplo, se a CUT colocasse um caminhão de som rodando, né, bairros da cidade de São Paulo falando sobre o VAT. Imagina se, por exemplo, a CTB fizesse isso também. O dinheiro que essas centrais sindicais têm, né, que o pessoal fala do imposto sindical, mas essas centrais ainda têm muito dinheiro, né, fosse revertido aí para panfletagem, né? O que você acha, né, dessa exigência? Eu acho que seria fundamental, é uma ótima ideia mesmo, assim, a gente tem que começar a fazer uma exigência aos setores organizados da classe trabalhadora e aos setores que se dizem dirigentes da classe trabalhadora que empalmem, que absorvam essa pauta, que essa pauta seja uma pauta que se coloque a partir dos setores que se dizem dirigentes, que se dizem representantes da classe trabalhadora, certo? Por exemplo, só para exemplificar disso que você está colocando, assim, na última panfletagem que a gente fez, a gente teve, eu sou trabalhador precarizado e tal, tipo, mano, com todas as vicissitudes de vida e financeiras que se colocam em relação aos trabalhadores, né? Tipo, e a gente teve que bancar tudo na panfletagem, tipo, teve que bancar a impressão dos panfletos, tudo, toda a estruturação de uma panfletagem, a gente teve que bancar do nosso bolso, assim, em última instância, né? Imagina se a gente tem a estrutura das centrais sindicais e tudo mais para colocar isso. E não só uma estrutura financeira, que é importante, tipo, mano, impressão de panfletos, impressão de cartazes, todo esse tipo de coisa que vão fazer uma diferença fundamental numa panfletagem. Ter um aparelho de som para poder dialogar com os trabalhadores de maneira mais ampla, tudo mais, chamar a atenção dos trabalhadores para aquela questão. Até uma estrutura militante, terem militantes para fazerem isso. Tipo, para tentar organizar a panfletagem, tive que ficar chamando um monte de gente, divulgar nas minhas redes e tudo mais, que não atingem um monte de pessoa. Não sou uma pessoa famosa como o Ian Neves por exemplo. Então, tipo, inclusive exigir desses youtubers, né? Eles podiam absorver as pautas de maneira mais efetiva e passar a construir o movimento efetivamente, né? Usar a difusão que eles têm pela internet para efetivamente construírem movimentos de luta e tal, e não só ficar na internet a partir disso, né?
Mas isso, de buscar utilizar toda a estrutura militante que esses organismos têm, né, centrais sindicais, por exemplo, e tudo mais, sindicatos, para fazer com que essa pauta ganhe mais difusão, ainda mais difusão dentro da classe trabalhadora, fazer dessa pauta uma pauta efetivamente de luta, assim, em última instância, né? Usar os recursos que essas entidades têm e a capacidade que elas têm de se ligar a amplos setores da classe trabalhadora, tipo a CUT, se liga, tipo, dirige uma série de sindicatos pelo Brasil, CTB e tudo mais, para fazer com que essa pauta chegue em setores cada vez maiores da classe trabalhadora, né? Tipo, a partir das múltiplas formas que esses sindicatos, essas centrais sindicais têm de dialogar e de fazer com que determinadas ideias cheguem a setores cada vez mais amplos da classe trabalhadora. Então, eu acho que é uma questão fundamental fazer essa exigência a centrais sindicais e tudo mais. Mas daí também se coloca uma questão que é um limite do movimento, assim, do movimento VAT, daí, né? Que é como o próprio debate sobre essa necessidade de exigência às centrais sindicais, ele tem pouca, e as demais organizações da esquerda, ele tem pouco espaço para se expressar dentro do movimento, né? O movimento ainda é um movimento, o movimento VAT, né? Um movimento muito superestrutural e que reproduz e replica essa lógica de ser um movimento muito ligado às redes sociais e à internet. Ele ainda é um movimento bem pouco preocupado em se estruturar dentro da classe trabalhadora, assim, pelo menos as suas direções, o RIC e outras figuras que ocupam uma posição dirigente dentro do movimento. Ainda tem pouco uma perspectiva de se ligar estruturalmente a setores da classe trabalhadora e de, a partir dessa busca de se ligar estruturalmente com setores da classe trabalhadora, buscarem dialogar e discutir, debater com os setores já organizados da classe trabalhadora, por exemplo, fazerem esse tipo de exigência às centrais sindicais, assim, porque é a partir da busca de se estruturar dentro do movimento real, né, dentro da base da classe trabalhadora, que vão se colocar essas demandas, essas questões, que vão ter como consequência a necessidade de fazer essa exigência para outros setores e para setores já estruturados da classe trabalhadora, por exemplo, as centrais sindicais e tudo mais, em relação a isso. Então, penso que esse debate sobre a necessidade que a gente tenha de se dirigir de maneira crítica, de fazer exigências às centrais sindicais e a outros setores que se colocam como representantes da classe operária no Brasil, expressa também, tipo, e isso é uma necessidade, mas isso expressa também um limite do movimento tal como ele é hoje, que é a sua falta de estruturação na classe trabalhadora e a falta de uma perspectiva de estruturação, de um debate sobre como se estruturar dentro da classe trabalhadora, e um outro elemento que é uma certa falta de democracia dentro do movimento do VAT, assim, né, tipo, não tem espaços constantes e tudo mais que expressem a possibilidade de estabelecer esses diálogos, de estabelecer esse debate, por exemplo, de que temos que nos estruturar dentro da classe trabalhadora e a partir disso temos que fazer essa exigência, temos que fazer uma exigência às centrais sindicais para que elas absorvam a nossa pauta. Não tem muito um espaço onde esse debate possa ser feito. Os debates são feitos por meio das redes sociais, por exemplo, de grupos de WhatsApp e tudo mais, que são espaços importantes. Acho que temos que utilizar essas ferramentas, essas tecnologias para construir os movimentos de luta da classe trabalhadora. O VAT se construiu em torno disso e é importante que se construa em torno disso, mas tem que ter espaços efetivamente democráticos e presenciais, onde a gente possa estabelecer aqueles que estão construindo o movimento, né, como estou construindo, junto com outros setores, mesmo junto ao RIC, por exemplo, possam fazer debates em relação a isso, né, possam fazer debates em relação aos caminhos que o movimento tem que seguir. Os movimentos de luta, eles não podem se estruturar em torno de figuras públicas que daí não dialogam com o restante do movimento, se tornam quase que as únicas representantes daquele movimento, se tornam quase donas daquele movimento e tal. O movimento de luta da classe trabalhadora não tem donos, o dono é a própria classe trabalhadora que busca se organizar, certo? Então, para isso tem que se construir espaços democráticos de debate
que ainda é um limite do movimento VAT, ainda não se constroem espaços nesse sentido, onde a gente pudesse levar essa questão, né, de que temos que, concordo plenamente com você, temos que fazer e exigir de setores já estruturados e que se dizem representantes da classe trabalhadora que absorvam as nossas pautas, tal, e que busquem e que ajudem a construir o movimento a partir disso, né? Santiago, você colocou uma questão interessante, né, que é a questão, né, das figuras que emergem através das redes sociais, né, e o Rick, né, com todo respeito ao companheiro, não conheço muito bem a trajetória dele, ele, né, emergiu nas redes sociais, mas aí também a gente pode citar o próprio Ian Neves, Jones Manuel e tudo mais, principalmente aí para o pessoal que está começando agora, né, qual que é a pressão que das redes sociais, né, do prestigismo que o cara pode ter para o cara se burocratizar? Eu faço até a mesma comparação, né, do Rick, do VAT, comigo com mesa de debates, né, que não deixa de ser uma mídia, uma rede social aí que, né, que faz aí o debate político, né? A gente sempre tenta estar presente nas lutas e tudo mais, mas é uma pressão que a gente sofre também, né? Qual que é a importância de se combater essa pressão que existe, né? Do cara, né, ser uma figura pública distante das redes sociais para a questão da burocratização, né? Eu acho que dentro do movimento VAT, acho que ligando essas duas questões, tem um novo fenômeno, né? Tipo, a gente, eu sou de uma geração um pouco mais velha, né? Acho que mais ou menos da mesma geração que a sua, assim, a gente dialogando com os mais jovens, assim, vou fazer 40 anos agora. Então, eu vivi essa transição de o boom da internet e o boom das redes sociais, né? De não existir isso ainda na minha adolescência e tal, tipo, uma coisa que eu sempre dialogo com pessoas mais ou menos da minha idade e tal, né? De que quando a gente era adolescente, a internet no Brasil ainda era uma internet de escada, era totalmente diferente do que é hoje, né? Você não entrava, era impossível ter isso que a gente está fazendo agora, que é um programa por meio de uma rede social, né? Um programa televisivo por meio de uma rede social. Isso era utópico naquele momento ainda. A própria existência das redes sociais naquele momento não existia e tudo mais, daí a gente foi vendo o surgimento de Orkut, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, tudo isso são coisas bastante para os jovens que estão hoje e que já criam a sua subjetividade, a sua subjetivação dentro desses espaços já existentes, pode parecer estranho que há 10, 15 anos atrás isso ainda não existia, tá ligado? Então, isso transforma bastante a vida em vários aspectos e transforma a vida também no seu aspecto militante, né? Tipo, a militância sofreu uma transformação com a qual a gente tem que lidar e que tem vários elementos positivos, tal. Tipo, a possibilidade de a gente fazer um debate como esse, por exemplo, que a gente está fazendo agora, por meio de tecnologias que são acessíveis a setores da classe trabalhadora precarizados. Eu sou um trabalhador precarizado e tenho um celular capaz de fazer um programa como esse, você também, nesse sentido, acho que é algo bastante difundido. Setores massivos da classe trabalhadora têm acesso hoje à internet e a possibilidade de ver um programa como o nosso e tudo mais. Então, tipo, tem elementos bastante positivos. A possibilidade que teve o VAT de se difundir de maneira muito ampla, a ponto de setores da classe trabalhadora precarizados, como trabalhadores de telemarketing, operadores de telemarketing, conhecerem o movimento. Então, tipo, tem vários elementos positivos em relação a isso, né? Mas tem elementos negativos também, que é o fato de tem um novo fenômeno hoje de figuras que surgem na esquerda, né? Figuras públicas, figuras com alguma difusão dentro da esquerda, que não tem nenhuma relação com o movimento de militância real, que nunca militaram efetivamente, certo? Nunca militaram em setores da classe trabalhadora, mesmo dentro do movimento estudantil ou qualquer coisa, não tem qualquer experiência de militância real e que se colocam como representantes em alguns níveis, né? Tem uma certa difusão e uma certa representatividade em setores amplos que se reivindicam de esquerda. E a problematicidade disso, né? Tipo, de pessoas que não tem nenhuma relação real com a classe trabalhadora e não organizam os setores da classe trabalhadora, que se colocam como
representando um movimento, o movimento de luta e tudo mais, e como representantes de um ideário de esquerda que passa a reemergir, e reemergir, inclusive, por meio das redes sociais, em algum nível. Um outro problema-chave disso é que deixa de se organizar setores da classe trabalhadora efetivamente. Tipo, a relação desses representantes da classe trabalhadora, né, ou de movimentos de esquerda e tudo mais, com a base dos trabalhadores, dos setores que se reivindicam à esquerda, passa a ser uma relação totalmente distante, assim, uma relação de observadores por parte de espectadores por parte dos trabalhadores e dos setores que se reivindicam de esquerda. Eu vejo o programa do Ian Neves, ou o programa do Jones Manuel, ou o programa do Chavoso da USP, ou de qualquer outra dessas figuras da Rita Von Hurt, eu acho que é esse o nome dessa moça, de pessoas que têm uma ampla difusão, mas que não organizam os setores da classe trabalhadora real, os setores da juventude, ou setores que se reivindicam de esquerda, e a relação desses setores com essas figuras é uma relação de espectadores. Eu vejo o programa dessas pessoas, mas eu não me organizo efetivamente, não dialogo com outras pessoas e não posso questionar essas pessoas que aparecem como dirigentes e como representantes, porque a única relação que eu tenho com isso efetivamente é uma relação de espectador, uma relação no qual eu vejo a pessoa por meio dessa tela, mas não posso efetivamente estabelecer um contato e um diálogo com ela, e não só um contato e um diálogo com ela eu não posso estabelecer um contato e um diálogo com as outras pessoas que veem ela, porque a minha relação com isso é uma relação individualizada entre eu e a tela, e não de uma série de pessoas que estão juntas, por exemplo, vendo presencialmente uma palestra dessa pessoa, ou uma colocação, uma fala dessa pessoa, do qual, no final, eu posso dialogar com todas as pessoas que estão vendo isso também, né? Tipo, estamos juntos dentro de um espaço, organizados dentro de um espaço, e a partir disso, depois que essa pessoa fala, e eu vejo a fala dessa pessoa, eu posso dialogar e falar, foi boa, foi ruim, foi tipo... Então, essa relação de puro espectador em relação a essas figuras, ela é problemática nesse sentido, né? Porque não permite aos trabalhadores se tornarem sujeitos e os outros setores que se reivindicam de esquerda e a juventude e tudo mais, se tornarem efetivos sujeitos a partir disso, né? Eles não se tornam sujeitos críticos em relação ao que essas figuras estão falando, em relação a outras pessoas que elas buscam organizar e tudo mais. Elas se tornam objetos passivos porque são pura e simplesmente espectadores. Então, essa relação midiática que se constrói, essas figuras midiáticas que têm se construído por meio das redes sociais, por meio da internet, elas têm algum valor em algum sentido, mas tem toda essa problematicidade, né, de construir uma relação de espectadores em relação às pessoas que têm referência nelas, e por ser uma relação de espectadores, uma relação de passividade nesse sentido, né? O movimento VAT expressa um pouco isso, a partir disso, em torno da figura do Rick, que me parece, você também tem um pouco contato com ele e tal, mas me parece ser se construir um pouco em torno dessa relação midiática e tudo mais, e não de uma relação militante nos locais de trabalho e tal. Então, e isso gera uma pressão à burocratização, no sentido que essas pessoas que se constroem como referências por meio das redes sociais e tal, elas não têm espaços onde ser questionadas dentro do movimento real, certo? Elas se tornam, tipo, figuras famosas dentro da internet, como elas se tornam em algum nível, mas eu acho que é importante falar isso, assim, e pensar isso criticamente, elas se tornam famosos de internet, a algum nível, né? Tem várias figuras que, tipo, a gente pode pensar hoje numa figura que ocupou um espaço distinto e hoje é um famoso de internet, sei lá, o Neymar, assim, digamos, né? Ele é uma pessoa que está na internet, ele é uma pessoa que é uma figura pública por dentro da internet. Essas pessoas, em algum nível, lógico que com várias distâncias e pensando criticamente a questão e tal, mas elas se tornam, em algum nível, algo análogo a isso. Elas se tornam pessoas, figuras públicas da internet, certo? E, nesse sentido, não tem espaços críticos por onde elas possam ser questionadas. Elas são figuras que estão lá e representam e são referência para outras pessoas. E dentro da esquerda, em geral, uma forma de organização fundamental foi a possibilidade de crítica aos dirigentes. É fundamental que existam isso, crítica às pessoas que são referências. É fundamental que exista isso, né? Que a partir das organizações,
as pessoas que aparecem como referências dentro das organizações de esquerda, o que vai acontecer, é necessário que aconteça, em última instância, pelo menos como eu entendo, né, que existam pessoas que acabem representando o movimento de maneira mais aguda, porque tem uma história dentro do movimento real, de luta e tudo mais, mas elas têm que ser passíveis de crítica, certo? É necessário que existam espaços onde essas pessoas possam... e é necessário, inclusive, para o crescimento do militante, né? Para seu amadurecimento como militante e tudo mais, que você seja passível de críticas, que as pessoas coloquem questões em relação às posições que você está defendendo, aos caminhos que você está tomando e tudo mais, inclusive para você poder corrigir as suas posições. Faz parte do você ser uma referência, de você ser uma liderança dentro de um movimento, que você tenha ouvidos abertos às críticas, certo? Mesmo porque você busca se construir dentro de um movimento que não é a posição de liderança e de ser um dirigente dentro do movimento, é algo contraditório, porque a gente luta, pelo menos eu, como socialista, como comunista, luto para que não existam dirigentes, em última instância. Eu vejo como necessário hoje, dentro do capitalismo, que a gente construa referências dentro do movimento, mas a minha luta é para que, em um determinado momento, não exista mais essa necessidade, não existam dirigentes e lideranças. As pessoas possam se dirigir, se liderar por elas mesmas, certo? Os trabalhadores possam expressar essa questão. Mas para isso é necessário que, apesar de que dentro do capitalismo, pelo menos como eu entendo, ser necessário construir lideranças, essas lideranças desde já estejam abertas a críticas, a questões que os setores de base do movimento estão colocando. A gente quer que esses setores se constroem não como espectadores das referências dos dirigentes, das lideranças, mas como sujeitos políticos reais. E para isso a gente tem que construir espaços onde essas pessoas sejam sujeitos políticos reais. E esse espaço não é o espaço da internet, certo? Não é o espaço das redes sociais. As redes sociais são importantes, a gente tem que utilizar elas, mas elas não são o espaço em si da construção da militância. O espaço em si da construção da militância é o espaço real, presencial da base do movimento e da busca de organizar setores reais presencialmente dentro dos locais de trabalho, dentro dos locais de estudo e tudo mais. Então, essa posição de referências e figuras públicas por meio da internet, ela tem essa pressão à burocratização porque ela não constrói espaços onde essas figuras possam ser questionadas, possam receber críticas, possam receber opiniões distintas das suas, certo? Você é uma figura, você tem o seu programa de internet e tudo mais, e ali você é o rei, você é a única pessoa que fala, então, isso passa a ser um problema bastante real, porque essa pressão à burocratização, no qual sou uma figura pública que não estou aberto a nenhum espaço e a nenhum elemento crítico em relação às minhas posições e tudo mais, né? Então, isso é um problema bastante real dentro do movimento, e essa pressão à burocratização nesse sentido. Dentro do movimento VAT, isso se expressa nesse sentido. O Rick se coloca como uma figura midiática também, em algum nível, e tem se expressado de maneira bastante importante a partir disso. Por exemplo, um exemplo, é óbvio que um exemplo que eu dou disso, de que aconteceu recentemente, as organizações de esquerda também são bastante burocratizadas, não é uma oposição em relação a isso, e frente ao fato de que as organizações de esquerda buscam tomar a pauta do movimento como se fosse uma pauta sua, o que também é um problema em relação a isso, o Rick, recentemente, ele patenteou a marca do VAT, ele fez do VAT uma patente, certo? E uma patente que é propriedade dele. Eu acho que isso é um problema de assessoramento, de assessoração em relação a eles, né? A ele. Colocaram isso como uma forma dele defender um movimento que ele criou, e ele tem legitimidade disso, de colocar num primeiro momento como dirigente do movimento e tal. Agora, é necessário construir espaços democráticos. Você não é dirigente autoproclamado de um movimento. É necessário existir espaços democráticos onde ele legitima essa sua direção. Mas, no primeiro momento, isso é legítimo, né? Na medida que ele criou o movimento, ele tem toda a legitimidade em torno disso, né? Mas ele reivindicar o movimento como propriedade sua é um problema, assim, né? Os movimentos de luta, eles não são propriedade de ninguém. Eles são propriedade da classe trabalhadora, certo? É a classe trabalhadora que é dona do movimento, e não uma figura individual. Então, penso que quando o Rick se coloca como dono do movimento, de uma patente, o VAT passa a ser uma patente, isso expressa todas essas contradições e essa pressão à burocratização de uma maneira bastante radical. A forma do Rick, e até uma dica, se ele for ver esse programa, assim, um debate com o companheiro, se ele for ver esse programa, a forma dele
defender a legitimidade contra a busca de usurpar, de setores da esquerda, de usurparem o movimento no qual eles colocam como referência, a forma deles se defender disso era construir democracia real no movimento, certo? Dele se legitimar junto a setores da classe trabalhadora, realmente, num movimento democrático, onde setores da classe trabalhadora que se organizam em torno do movimento possam colocar suas questões, possam votar os caminhos que o movimento vai seguir, possam votar, por exemplo, quem são as figuras que representam o movimento ou não. E o Rick, num primeiro momento, certamente seria a figura que receberia essa legitimação democrática dentro do movimento, porque ele é a figura com mais expressão e tal. Seria essa a maneira legítima dele se legitimar como figura chave do movimento, contra tentativas de outros grupos de usurparem o movimento em última instância, certo? E não se tornando proprietário privado do movimento, proprietário de uma marca que se legitima frente ao Estado burguês. Isso eu acho um problema e parte desse elemento de burocratização ao que podem levar essa construção de uma militância em torno da internet, certo? Daí, para terminar essa questão efetivamente, é óbvio que temos que ocupar esses espaços das redes sociais, esses espaços que se constroem em torno dessa nova tecnologia que é a internet. Essa nova tecnologia, ela tem um efeito disruptivo em relação às relações sociais anteriores, bastante agudo, e que aponta em vários sentidos para um elemento progressista, certo? Para um elemento progressivo. Ele democratiza, por exemplo, a possibilidade de emissão de informação. A internet possibilita isso, possibilita que a gente que é trabalhador faça um programa de TV, algo que há 20 anos atrás era uma utopia. Apenas as grandes redes de televisão seriam capazes de fazer algo como a gente está fazendo aqui. Hoje, trabalhadores precários são capazes de fazer isso. Isso é um elemento que aponta uma possibilidade democrática, eu penso, bastante chave. Mas ele leva a contradições. Nenhuma nova tecnologia aponta em si elementos progressivos. Toda tecnologia aponta em si, tem dentro de si possibilidades regressivas também, né? Acho que todo o debate que acontece durante o século XX em torno da ideia de indústria cultural mostra isso, né? Então, a gente entender essas contradições que surgem também, por exemplo, a possibilidade aguda de burocratização do movimento em torno de figuras que se tornam figuras públicas por meio da internet e que não dialogam com a base do movimento, é algo bastante real e que a gente tem que ter uma perspectiva consciente e crítica de combater essas possíveis deformações, assim. O Santiago, indo para as tuas últimas perguntas aí da nossa entrevista, né? A primeira pergunta que eu faço, né, gostaria que você respondesse, eu vejo, né, uma das coisas que, né, chama a atenção do VAT é essa maneira de querer atuar dentro das instâncias, né, do Estado burguês. Vide, por exemplo, né, a audiência, né, que teve, né, recentemente, né, sobre o movimento, sobre a demanda, né, que inclusive teve aquela fala, né, horrorosa, né, lamentável do Marco Feliciano, né, que não era de se esperar, né, que não era, né, nenhuma novidade que iria falar isso, né. Mas, né, mas eu vejo muito preso essa atuação parlamentar, né, e pouco algo extra parlamentar, que poderia ter manifestação, né, corte de rua, né, reivindicando essa demanda. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Que bom que você colocou isso, Guilherme. Suas perguntas foram muito, muito pertinentes, viu? Valeu mesmo, camarada. Ajudou bastante a organizar as ideias, inclusive, e tal. Eu acho que esse é um outro limite fundamental do movimento, assim, de ser muito ligado. O movimento se construiu em torno de um abaixo-assinado, né? De um abaixo-assinado digital pela pauta, né? Pelo fim da escala 6x1, para que fosse aprovado um projeto de lei, uma PL, que proibisse a escala 6x1 e tal. E eu acho muito legítimo que a gente construa um movimento que busque pressionar os políticos e tudo mais, tipo, né,
a política organizada, a política institucional é legítima, a gente deve lutar por projetos de leis, mesmo os setores revolucionários, mesmo os setores que se colocam contra o Estado burguês, devem lutar para que determinadas leis, dentro que representam os interesses da classe trabalhadora, sejam aprovadas dentro do Estado burguês. Basta pensar numa luta que foi assim, clássica, né, dentro do movimento operário, assim, fez parte da tradição do movimento operário, que foi pela regulação da jornada de trabalho, né, tipo, já o Marx, já os grandes representantes clássicos do movimento operário lutaram, por exemplo, para que se aprovassem leis que regulassem a jornada de trabalho. Quando surge, nos primeiros momentos de desenvolvimento do capitalismo, a jornada de trabalho era desregulada, então, tipo, não tinha nenhuma lei que, né, determinasse uma quantidade máxima de horas de trabalho, então, o Marx expressa isso no Capital em vários momentos, de jornadas de trabalho de 15, 16, 17 horas por dia e tudo mais. Então, a luta pela regulação da jornada de trabalho, para que existisse uma jornada, um limite máximo de horas de trabalho a serem trabalhadas por dia, foi parte fundamental, e uma lei dentro do Estado burguês que aprovasse isso, foi parte das lutas fundamentais da classe trabalhadora durante sua história, certo? Então, não tem nenhum problema em si nisso, né, de a gente lutar por uma PL. E que um abaixo-assinado, o abaixo-assinado como forma de organização e de a gente entrar em contato num primeiro momento com os trabalhadores, discutir com eles, estamos construindo uma PL e tudo mais. Mas eu concordo com você que hoje o movimento se constrói muito em torno disso e pouco em torno de buscar, de construir essa PL e fazer uma pressão em relação aos políticos, né, tipo, aos deputados, à Câmara dos Deputados em Brasília e tudo mais, em fazer uma pressão em relação a isso e pouco em relação aos métodos de luta reais da classe trabalhadora. A única maneira, inclusive, de fazer com que uma lei como essa fosse aprovada seria movimentos de luta e greves de trabalhadores em torno dessa pauta, certo? Tipo, pura e simplesmente construir um abaixo-assinado, mesmo que esse abaixo-assinado ele já tem mais de 1 milhão de assinaturas, é um número significativo, mas mesmo que ele tivesse 50 milhões de assinaturas e tudo mais, se não tiver luta real da classe trabalhadora, não vai aprovar um projeto de lei como esse, porque ele entra em choque com os interesses do capitalista. Ele não, com os interesses dos capitalistas, né? Ele não entra em choque com o capitalismo em si, tal como o Ian Neves tinha colocado, mas ele entra em choque com os interesses imediatos dos capitalistas, porque os capitalistas têm interesse hoje em aumentar a exploração da classe trabalhadora e não em diminuir a exploração da classe trabalhadora, certo? A fala do Marcos Feliciano na Câmara dos Deputados contra o projeto de lei e tudo mais, contra a implementação de qualquer debate sobre esse projeto de lei, expressa isso, o Marcos Feliciano como um representante bastante consciente dos setores mais reacionários da burguesia hoje, né? E ele colocando como ele usando esse debate, distorcendo o debate, né? O trabalho dignifica o homem, o principal projeto social seria trabalho para todos e tudo mais e tal, mas para defender que os trabalhadores têm que ser cada vez mais explorados e cada vez mais aumentar o nível a jornada de trabalho e tudo mais para que, né, os lucros dos capitalistas sejam mantidos em última instância. Inclusive, a gente tinha que debater, buscar se apropriar do elemento demagógico que tem dentro da fala do Marcos Feliciano, porque, concordo plenamente, o principal programa social que poderia existir hoje seria a possibilidade de que todos tivessem trabalho. Mas, para isso, temos que reduzir a jornada de trabalho, sem redução de trabalho, para que todos os aptos a trabalhar possam estar empregados. Entendeu? A redução da jornada de trabalho não tem nada a ver com negar que os trabalhadores precisem trabalhar. Queremos que todos os trabalhadores estejam trabalhando, mas para que todos os trabalhadores estejam trabalhando, hoje temos que reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. Inclusive, eu acho que esse debate sobre a escala 6x1, uma outra coisa que eu queria colocar, ele se torna muito presente hoje, nesse momento do capitalismo, no sentido de que um dos debates fundamentais que existe hoje entre economistas e os setores que têm debatido as crises e a forma de estruturação recente do capitalismo nesse sentido, como esses avanços tecnológicos que estamos vivendo, internet, inteligência artificial, robótica, tudo mais, criam um desemprego desestrutural, substituem os trabalhadores por novas tecnologias que ocupam postos de trabalho cada vez mais.
Então, como a luta contra o aumento da jornada de trabalho, tipo, o que dizem esses setores? Que o desemprego estrutural vai ser cada vez mais algo mais presente, porque não vai ter, as máquinas vão ocupar os postos de trabalho dos trabalhadores. Então, o desemprego passa a ser algo presente, que temos que nos acostumar na nossa sociedade. O que entra em contradição com aparentemente com essa necessidade do capitalismo de aumentar a jornada de trabalho, aumentar a exploração dos trabalhadores. Para combater esse discurso, temos que colocar como, frente ao fato de que existe cada vez menos uma necessidade de que os trabalhadores trabalhem muitas horas, o que se mostra no desemprego, certo? Tipo, existem menos horas de trabalho totais dentro da sociedade que têm que ser ocupadas por trabalhadores, porque as máquinas e as novas tecnologias ocupam cada vez mais, são capazes de exercer essas atividades. O que temos que fazer é não com que um monte de pessoas estejam desempregadas e um punhado menor de trabalhadores esteja sendo super explorado. O que temos que fazer é com que essas horas de trabalho que existem sejam divididas entre todos os trabalhadores, nesse sentido, né, para combater esse discurso do desemprego tecnológico estrutural que é causado por essas novas tecnologias. Então, temos que fazer esse debate também. Mas, colocando e voltando para a questão que você tinha colocado, temos que avançar dentro do movimento VAT, para além da questão da pressão em relação aos parlamentares de esquerda, e buscar aprovar um projeto de lei, e mostrar que a única maneira da gente defender o nosso movimento e a nossa pauta, efetivamente, é por meio dos métodos de luta tradicionais e novos métodos que a gente possa inventar, inclusive, as novas tecnologias têm que permitir isso, mas métodos de luta reais e na base dos trabalhadores que possam impor essa pauta. A Câmara dos Deputados, que é representante dos interesses dos capitalistas no Brasil, não vai aprovar um projeto de lei que vai contra a exploração dos trabalhadores e, nesse sentido, vai a favor do lucro dos capitalistas, pura e simplesmente por meio de um abaixo-assinado. É por meio de lutas reais da classe trabalhadora, na base, por meio de greve, por meio de corte de rodovia, por meio de lutas que impactem o lucro dos capitalistas, efetivamente, que uma pauta como a nossa vai ser colocada. E isso faz parte do debate sobre a democracia dentro do movimento VAT, né? Porque tem que ter um espaço onde a gente possa fazer esse debate. Temos que avançar para além do que tem se colocado dentro do movimento hoje, que é pura e simplesmente uma pressão parlamentar, nesse sentido, né? Me parece que o movimento VAT é bastante ligado a parlamentares do PSOL, em última instância, né? Tipo, o Glauber Rocha, por exemplo, fez um vídeo em relação ao Marcos Feliciano, essa fala do Marcos Feliciano, né, e tudo mais. Parte do debate dentro do movimento VAT é que temos que avançar para além disso. O PSOL hoje faz parte da base parlamentar da política de conciliação de classes do petismo com os interesses da patronal. Nesse sentido, o PSOL não vai apoiar um movimento que busque se construir como parte da luta real da classe trabalhadora. É do interesse do PSOL, por exemplo, dos parlamentares do PSOL, que o movimento se construa em torno, por simplesmente, de um abaixo-assinado e não em torno de lutas. Porque isso ajuda esses parlamentares a aparecerem como ajudando a construir o movimento. O Glauber Rocha, que não constrói nada na luta real, aparece como expressando os interesses do movimento, porque ele defende o abaixo-assinado e tudo mais. É interessante para ele, do ponto de vista da projeção parlamentar dele, que o movimento se construa dessa maneira. Temos que avançar para além disso, temos que avançar para um movimento que rompa com essa política de conciliação de classes e que busque construir uma luta real da classe operária a partir dos locais de trabalho, a partir da base dos trabalhadores e tudo mais, né? A pura pressão parlamentar não vai fazer avançar o movimento, é a luta real dos trabalhadores, como você bem colocou, né? Greves, cortes de rodovia, cortes de vias públicas e tudo mais, manifestações dos trabalhadores organizados que vão permitir que esse movimento e que a nossa pauta avance efetivamente. Maravilha, vamos sair para a última pergunta, né, Santiago? Você falou aí da posição do Marco Feliciano, que expressa bastante o que pensa, né, a extrema-direita em relação aos trabalhadores. Mas, em contrapartida, né, a gente vê o governo Lula que, basicamente, né, não cita, né, essa pauta, né, pelo fim da escala 6x1. Né, e existe muito debate entre alguns setores pela esquerda majoritária de que
né? Temos que apoiar o governo, né? Temos que trazer as pautas para o governo e, né, o governo, né, basicamente não fala sobre essa demanda bastante importante. Como que você vê essa relação do governo Lula em relação a essa pauta? Então, acho que esse é o outro debate fundamental de o porquê que o movimento tem que avançar para organização da classe trabalhadora, o movimento VAT, né? Para organizar a organização da classe trabalhadora a partir dos locais de trabalho, a partir de seus métodos de luta fundamentais, greves, cortes de vias, manifestações de rua e tudo mais. Porque o governo, a política do governo Lula é uma política de conciliação de classe ainda mais concessiva aos interesses da classe trabalhadora, o governo Lula atual, né? Ainda mais concessiva aos interesses do empresariado, aos interesses da burguesia, ainda faz mais concessões dos interesses da classe trabalhadora aos interesses da burguesia, né? Se liga mais aos interesses da burguesia do que anteriormente, do que no primeiro ciclo do petismo no poder, né, nos 2 primeiros mandatos de Lula na presidência, nos mandatos de Dilma Rousseff na presidência também. Hoje o governo Lula se cola mais aos interesses da burguesia do que já se colava muito naquele momento, obviamente já era um governo de conciliação de classes já naquele momento, e um governo de conciliação de classes bastante ligado aos interesses da burguesia já nos primeiros ciclos de Lula no poder, mas hoje ainda mais, as concessões são ainda maiores, ainda mais agudas, certo? Então, a única forma de o movimento lutar de maneira efetiva e radical e capaz de conquistar a sua pauta do movimento VAT, de conquistar a sua pauta rompendo qualquer laço que possa ter com essa política de conciliação de classes do petismo. Hoje, esse laço que se constrói entre o movimento VAT e a política de conciliação de classes do petismo é por meio dos parlamentares do PSOL. O movimento tem uma relação com o PSOL, o Rick e tem alguma relação, não sei exatamente qual e tal, mas ele se constrói em torno dessas figuras. Ele foi para Brasília recentemente e foi recebido por essas figuras do PSOL e tudo mais, sem nenhuma crítica. Teríamos que, se o movimento se constrói como um movimento massivo, teríamos que nos ligar e dialogar de alguma maneira com essas figuras parlamentares e tal, mas se ligar de uma maneira crítica, fazendo exigência e denúncia em relação a eles, não de uma maneira conciliadora com eles, porque essas pessoas se constroem em torno de uma política de conciliação de classes. Como se expressa isso? Nesse fato de que o movimento hoje não se constrói a partir da base dos trabalhadores, a partir de métodos de luta reais, buscando construir... uma das pautas do movimento no próximo período teria que ser buscar construir uma paralisação de trabalhadores em torno da escala 6x1 e ver a possibilidade disso acontecer. E, por exemplo, as empresas de telemarketing defender a necessidade de que os trabalhadores paralisem. Um dia de paralisação, por exemplo, em torno da escala 6x1. Certo? Esse seria um método de luta fundamental e não por simplesmente um abaixo-assinado. O abaixo-assinado pode ser um fator, não acho ele desprezível, não acho ele equivocado, inclusive, acho que pode ser um fator de se organizar em torno disso, né, de um abaixo-assinado e tudo mais, mas temos que avançar para além disso. Um abaixo-assinado, por simplesmente, não vai fazer diferença nenhuma para a construção real desse movimento, certo? Tipo, o abaixo-assinado por ele mesmo, certo? Seria necessário, por exemplo, avançar para uma pauta de um dia de paralisação em torno da escala 6x1 e ver se ele cola. Talvez não seja possível e tal também, né? Mas seria algo necessário, assim. Então, lutar contra essa política de conciliação de classes é fundamental e romper qualquer ilusão nessa política de conciliação de classes, na pura e simplesmente pressão parlamentar e na confiança de que alguns parlamentares supostamente mais de esquerda vão fazer esse movimento avançar. Romper totalmente com essa ilusão é fundamental para que o movimento possa construir e conquistar suas pautas, certo? Com uma ilusão de que seria possível a construção do movimento em torno dessa política de conciliação de classes, o movimento não vai avançar e ele vai perder esse potencial que ele tem. Eu acho que isso é uma outra coisa interessante de discutir com o Rick e tudo mais. Se o Rick for ver esse programa, te coloco esse debate, companheiro, de como esse movimento tem um potencial gigante, mas todo movimento de luta tem um potencial limitado também, se ele não avança,
certo? Tipo, o potencial que se expressa num primeiro momento, e que é bastante impactante, e bastante, né, te dá uma empolgada nesse sentido, efetivamente, ele se perde se ele não se avança e se ele não avança e se ele não consegue se radicalizar a ponto de se ligar, radicalizar no sentido de ir às raízes mesmo dos problemas, né? E se ligar aos movimentos reais de maneira cada vez mais profunda nesse sentido, né? Se o movimento continuar se construído pura e simplesmente em torno de um abaixo-assinado e tudo mais, ele vai ter esse primeiro boom e depois vai se perder, porque em torno desse abaixo-assinado o movimento não vai avançar. Não vai avançar, não vai ser por meio da pressão parlamentar que essa pauta vai ser absorvida e tudo mais, vai ser conquistada, e nem vai continuar avançando, porque uma hora as pessoas vão ver, tá, abaixo-assinado, você vai falar pela 20ª vez com os trabalhadores no local de trabalho, vamos assinar o abaixo-assinado, os trabalhadores vão falar, bom, já assinei isso aí, não deu nada. Então, tipo, vai se perder. Todo esse potencial que o movimento tem vai se dissolver. Para esse potencial cada vez mais se aprofundar e se expandir, é necessário que o movimento dê próximos passos. O próximo passo seria radicalizar no sentido de buscar construir uma luta real, por exemplo, a partir de métodos de luta da classe trabalhadora. Por exemplo, construir um dia de paralisação, buscar construir um dia de paralisação em torno da luta contra a escala 6x1. É isso que temos que fazer para que o movimento avance, para que esse potencial que o movimento expressou num primeiro momento não só se mantenha, mas se aprofunde, se expanda, certo? Eu acho que isso é um fator chave. Para terminar essa exemplificação de como a confiança nessa política de conciliação de classes do petismo não pode fazer avançar movimentos de luta da classe trabalhadora. Eu trabalhei há um tempo atrás como entregador de aplicativo, fiz parte das lutas dos entregadores de aplicativo e tudo mais. E tem, dentro das direções do movimento e tal, dos trabalhadores, de entregadores, dos trabalhadores uberizados em geral, também de motorista, de Uber e tudo mais, tem uma ilusão, existe uma ilusão de que o governo Lula poderia representar uma forma de regulamentação, né? Tipo, os trabalhadores de aplicativo são ainda mais precarizados que operadores de telemarketing, por exemplo, né? Ali é a lei da selva, efetivamente, não tem nenhum tipo de regulamentação e tal. E tem uma confiança em setores do movimento de que o governo Lula poderia, a eleição de Lula e tudo mais, poderia representar algum avanço na forma de regulamentação contra a exploração desses trabalhadores. Só que o governo Lula, buscando conciliar os interesses dos trabalhadores e das empresas de aplicativo, né, e mais buscando representar os interesses das empresas de aplicativo, propôs uma forma de regulamentação que era ainda pior para os trabalhadores, que não colocava em nada que as empresas tinham que expressar direitos dos trabalhadores efetivamente, certo? Então, como essa confiança na conciliação de classes que representa o petismo, ela entra em choque com os interesses dos trabalhadores, porque o petismo está cada vez mais se ligando aos interesses dos empresários, da burguesia, e se tornando refém desses interesses. Também a política de conciliação de classes do petismo tornou o petismo totalmente refém dos setores da extrema-direita, certo? Por exemplo, se Lula de qualquer maneira vai mais à esquerda hoje, ele se torna refém de um Congresso que é dominado majoritariamente por setores de extrema-direita ou setores da direita, em última instância, certo? Então, hoje, a política de conciliação de classes do petismo, ela não pode mais representar possibilidades de que os interesses da classe trabalhadora, pautas dos setores precarizados da classe trabalhadora, avancem por meio dessas políticas institucionais, por meio dos canais normais da democracia burguesa que existe no Brasil. A única maneira da gente impor as nossas pautas é impor as nossas pautas por meio das lutas, certo? A única maneira da gente conquistar as nossas pautas é impondo as nossas pautas por meio das lutas da classe trabalhadora. Então, a confiança, né, na conciliação de classes que representa o petismo e que se expressa no movimento VAT pela via do PSOL, ela tende a fazer com que o movimento se dissolva. Ele não vai conquistar suas pautas por meio desses canais, e ele vai se dissolver, em última instância, ele vai se perder. Esse movimento tem tanto potencial. Então, o romper com essa ilusão é fundamental para que o movimento não só para conquistar a pauta, mas para que o movimento se estruture, efetivamente.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Santiago aí pelo papo, aí por ter proposto esse tema bastante importante. Lembrar aí para todo o movimento VAT que o canal, né, tá de portas abertas aí para poder falar, poder colocar suas posições e até mesmo discordar, né, do Santiago em relação a algumas coisas que ele coloca. O canal tá aí de portas abertas, né? Faço aí o convite, né, para o Rick participar também. E passo a palavra aí para o Santiago fazer suas considerações finais. Acho que eu já coloquei bastante, né? A gente já tá há bastante tempo. Eu vou só me despedir mesmo, assim. Agradecer você, viu, Guilherme, pelo convite mais uma vez. Eu acho que o seu canal é muito importante nesse sentido de abrir espaço para setores da esquerda poderem colocar suas posições e tudo mais. Então, a importância disso. A importância desse debate, tipo, para os companheiros, fazer um convite para os companheiros e companheiras que estiverem vendo também, entre em contato comigo, entre em contato com o Guilherme, para a gente estruturar ações do movimento VAT, né? Tipo, sempre que a gente vai fazer as panfletagens e tal, a gente precisa de braços, pernas, disposição, pessoas que tenham vontade e gana de discutir com setores da classe trabalhadora dentro de um debate que tem muito espaço, assim, companheiros, assim, tipo, é um convite mesmo para que a gente faça novas panfletagens. Você que está vendo e se interessou por isso, entre em contato com o Guilherme, entre em contato comigo, para a gente organizar novas panfletagens, porque é empolgante, assim, é engrandecedor mesmo, assim, quando a gente vai discutir com os trabalhadores e tal, e vê que uma pauta tão progressiva tem tanto espaço com a classe trabalhadora. Contra o que a esquerda coloca atualmente, de que a classe trabalhadora, ela grande parte da esquerda coloca isso, né? O petismo constrói essa ilusão, o PSOL também, de que a classe trabalhadora é majoritariamente hoje reacionária, não tem espaço para difusão das ideias de esquerda, porque a classe trabalhadora hoje em última instância, bolsonarista e tudo mais, e o que temos que estamos numa posição defensiva, e por isso temos que nos adaptar a essa política de conciliação de classe, porque ela é a única possível hoje, segundo o imaginário que buscam construir esses setores da esquerda institucional. Não, pelo contrário, quando a gente vai panfletar junto à classe trabalhadora, a gente se empolga porque vê que uma pauta tão progressiva como essa ganha espaço dentro de setores da classe trabalhadora de maneira muito efusiva, assim. Então, faço esse convite para todo mundo que estiver vendo, que entre em contato com a gente para a gente organizar essas panfletagens, para a gente fazer isso. Precisamos desses braços, pernas e disposição, então fica esse convite aí. E termino agradecendo o Guilherme novamente e chamando, caso o Rick e outros setores que representam o movimento VAT, né, que constroem junto a gente, assim, o movimento VAT, queiram debater as questões que estão colocadas ali, busco as críticas que fiz aqui, espero que sejam críticas construtivas, assim, quero dialogar com os companheiros, assim, tipo, que ainda, pelo que me parece, estão se colocando pela primeira vez no movimento de luta e tal, apesar da importância de terem construído o VAT, assim, tipo, que da hora, legitimo muito isso, mas cometem alguns erros que eu vejo como importantes, e como trabalhador me sinto no direito de fazer essa, como trabalhador precário e tal, e como construtor do movimento VAT, me sinto no direito de fazer essas críticas e tal, como parte do movimento, críticas que nesse sentido, espero construtivas e gostaria de debater com os companheiros, assim, tipo, espero que venham aqui no mesa de debate, dialogar com o Guilherme e tudo mais, e que a gente construa espaços democráticos dentro do VAT para que a gente possa debater essas questões. Deixa um beijo aí para todo mundo e brigadão, viu, Gui? Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, agradecendo ao Santiago, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né? E pedindo aí para você se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas. Segue também a rede, né, do VAT, né, que tem aí no Instagram, tem no TikTok também. E quem puder, segue a gente também no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E a gente tem o Pix do Mesa de Debates, que é a 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Né? Um forte abraço e fui!